Boa noite, povo querido e amado do Senhor. A paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus. Uma ótima noite de sexta-feira na presença do Senhor para aqueles que estão em casa, para aqueles que foram para o culto. Hoje, não só hoje, como todos os dias, é dia de adorar o Senhor. Já quero estar dizendo para os meus irmãos, profetizando com a autoridade que veio dos céus, que mais perto do Senhor eu quero estar. Mais perto da palavra do Senhor, mais perto da presença do Senhor, eu quero estar. Como diz no livro de Salmos, capítulo 3, verso 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluias, glórias a Deus. Mais pertinho do Senhor eu quero estar. É a hora, meus irmãos. É a hora de estar mais perto de Deus, adorando, jejuando e glorificando, porque o arrebatamento está próximo. Jesus, ele está chegando. Jesus, ele está descendo para buscar o seu povo, o povo adorador. Aleluias. Fica aí, que mais pertinho do Senhor eu quero estar. Amém. Um grande beijo, um grande abraço aí para minha irmã Conceição Meireles, direto de Recife, me assistindo. Para a irmã Zilma, Ana Lúcia Rosa, um grande abraço no teu coração. Elaine Cristina, que também está aí conectado conosco nessa noite, de olho e de ouvidos abertos à palavra do Senhor. Mais perto eu quero estar. Eis que Jesus é a tua força, a tua fortaleza. É a rocha inabalável para o teu sustento aqui na terra. Aleluias. Paz do Senhor, irmão Adriano Antônio. Jesus é contigo. Eis que ele te faz vaso de honra. Aleluias. Mais perto quero estar. Quero estar de ti. Aleluias.
E hoje eu venho para falar, como falei essa semana, eu falei de chamado. Eu falei do chamado de Deus em nossas vidas e ainda continuando falando sobre o chamado. Hoje eu quero falar sobre a vocação de Ezequiel, que está no livro de Ezequiel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Os irmãos que estiverem em casa assistindo, quiserem acompanhar, está no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Aleluias, glórias a Deus. E diz a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 2. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles que ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, o filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustem com os rostos deles, porque são casa rebeldes. Mas tu lhe dirás: as minhas palavras que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, o filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito, por dentro e por fora, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. E assim diz a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, que fala sobre vocação. Antes de ontem eu falei sobre o chamado de Moisés para com Deus, falei sobre o nosso chamado com Deus. Hoje não fujo muito do assunto, falo sobre vocação. A nossa vocação para com o Espírito Santo, a nossa vocação para com Deus, a nossa vocação para com o Senhor. Minha amiga Belinha Ribeiro, que está aí assistindo, que deu aí um alô para nós.
Jaque Lopes, de Recife. A paz, Jaque. Jesus é contigo, abençoado. O chamado e a vocação de Ezequiel. Para nós situarmos na leitura e não perdermos o nosso foco, estamos estudando o livro de Ezequiel, composto de 48 capítulos. Vejam em nosso mapa de leitura que estamos no primeiro capítulo, na primeira parte, na parte A, a primeira sessão. Que fala da visão e vocação. Beijos, tia Dalva, Jesus te ama e Ele é contigo e toda a nossa família. A paz do Senhor em nossos corações. A visão e a vocação, como já dizemos, até estarmos vendo a visão impressionante de Ezequiel e a sua vocação. O livro inicia com o registro de Ezequiel a respeito de sua visão da impressionante carruagem de Deus. Em Ezequiel do capítulo 1, do versículo 1 ao 28, é a vocação recebida de Deus. No capítulo 2, do 3, 27, também aqui dividiremos em duas partes. É a visão da carruagem de Deus, 1:28 já vista, a vocação de Ezequiel. Estaremos neste capítulo também vendo o chamado de Ezequiel, como se deu a sua vocação. Deus chamou Ezequiel para proclamar sua palavra aos israelitas no exílio, bem como aos que permaneceram em Judá. Eles instruiu o profeta a proclamar provações e destruições ao povo como evidências desse julgamento contra eles. Aleluia, glória a Deus. Em outras narrativas também de chamado, depois que o juiz ou o profeta tivesse sido iniciado na presença divina de Deus, anunciava a sua vocação, a qual normalmente incluía as afirmações de Deus, o que estava enviando. Embora a vocação de Moisés e de Jeremias estivesse centralizada ao redor do anúncio do julgamento divino, as nações gitílicas, como diz lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, e em Jeremias 1:10. Ezequiel foi enviado para anunciar julgamento contra Israel. A primeira frase que Deus diz para ele depois dessa visão, ou melhor, no meio dela, por causa da voz que ele ouvia, a segunda voz sendo a primeira, no capítulo 1, versículo 26, de forma expressa, dizia ele: Filho do homem. Deus fala a Ezequiel usando a fórmula de tratamento mais de 90 vezes. A expressão significa pessoa, ser humano, e enfatizava a humanidade e fragilidade de Ezequiel, ainda mais pronunciada diante dessas proximidades de sua visão da glória de Deus no seu trono. O emprego dessa expressão por Jesus, Filho do homem, difere de suas utilizações por mais de 75 vezes no Evangelho como
a autodesignação preferida de Jesus. Se você analisar no livro de Mateus 8:20, 9:6, 10:23, 11:19, 12:8, 32:40, são 69 delas nos evangelhos sinóticos, sendo 12 somente no evangelho de João. O emprego dessa expressão por Jesus está relacionado como sendo um ser sobrenatural, trazendo o poder dos céus para a terra. Ele disse a ele para pôr-se de pé, e ele faria a ele, no entanto, foi o Espírito que entrou nele, que o pôs de pé, e assim pôde ouvir aquele que a ele se dirigia em palavras. Deus deu a ordem para ele ficar de pé, mas sem o Espírito não pôde fazê-lo. Do mesmo modo, Deus não deu a ordem de evangelizar, mas sem o Espírito nós não podemos evangelizar. Temos que estar cheio da purificação do Espírito Santo. Temos que estar cheio do Espírito Santo para podermos evangelizarmos, para podermos cair em campo de batalha, como foi falado antes de ontem, para podermos entrar na labuta do Senhor, no trabalho do Senhor, que é o chamado de Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus era preeminentemente o Espírito de profecia, o Espírito que capacitava o profeta a tornar-se um canal da revelação. Em Números 11, 25, 26, 29, você encontra isso. Em 1 Samuel 10, 6, 19 e 20, 1 Reis 22, 23 e 24, o capítulo 22, versículo 23 a 24, em 2 Reis 2, versículo 15, você encontra o Espírito de Deus, o Espírito de profecia, o Espírito que capacita o profeta a tornar-se um canal de revelação. Temos que ser canal de bênção. Temos que ser canal do Espírito Santo de Deus. Não adianta sermos canal do mundo, porque o mundo não te ensina nada. Tu só aprende se tu jejuar, se tu orar e se tu entregar-te verdadeiramente teu espírito ao Espírito Santo do Senhor. Do que adianta eu querer ser canal de bênção e não orar, não ter vida e oração? Deus estava enviando a um povo rebelde. Deus ele estava comissionando Ezequiel, ou enviando aos filhos de Israel. As nações rebeldes que se rebelaram contra eles, aos seus próprios pais que tinham transgredido contra ele até aquele dia. Deus estava enviando um povo rebelde, obstinado, de coração endurecido, para eles pregar a palavra de Deus. Seria para Ezequiel dizer a eles a sua palavra legítima, que ouvissem,
que não ouvissem, porque eram casa rebeldes. No entanto, independentemente do efeito da pregação, haveria de saber que ali estivera diante deles um profeta chamado e comissionado por Deus. Paz do Senhor, irmã Malu, Deus é contigo. A tarefa de Ezequiel era duríssima, mas não deveria temê-los, nem a ele, nem as suas palavras, ou até mesmo as suas ameaças. Ainda que contra o profeta estivessem sarças, estivessem espinhos e escorpiões, ainda que contra o profeta tivessem sarças, espinhos e escorpiões, figuras representando os perseguidores daqueles que comunicavam a palavra santa de Deus, contra os desejos dos populares. Ezequiel deveria permanecer firme. Deus, ele já está falando contigo nessa noite, glórias a Deus, aleluias, aleluias, que nós, como Ezequiel, deveremos permanecer firmes, firmes na palavra, firmes no Evangelho, firmes nas rochas, firmes nas orações do Senhor. A função de Ezequiel era transmitir-lhes a sua palavra, que ouvissem ou que deixassem de ouvi-las. Ezequiel tinha que ir lá e tinha que pregar, Ezequiel tinha que ir lá e tinha que anunciar, Ezequiel tinha que ir lá e tinha que falar da palavra do Senhor, querendo quem tivesse para ouvir ou quem não quisesse ouvir, mas a missão de Ezequiel, o chamado de Ezequiel, era ir lá e anunciar a palavra do Senhor. Era falar sobre o Senhor. A mesma função temos hoje. Ordenadamente, com a missão de anunciar o Evangelho a todas as criaturas. No verso 8, Deus aconselha o profeta, o filho do homem, a não se tornar também casa rebelde, e ai lhe oferece um rolo para comer. Do verso 9 ao 3:3, a instrução era para comer esse rolo, uma vez que o profeta havia recebido o seu chamado. Deus com frequência dava um sinal para confirmá-lo. E uma vez que você, uma vez que Ezequiel ele recebeu aquele chamado, mas Deus ele dava sinal frequentes. Ele nos dá sinal cada dia, cada segundo, cada minuto, para nós saber do chamado dele em nossas vidas, para confirmar o chamado do Senhor em nossas vidas. Moisés havia afirmado que Deus poria a sua palavra na boca dos profetas. Em Deuteronômio 18:18. E aqui isso é vividamente retratado, o que o alimento representava para o corpo. A palavra de Deus representaria para o ministério de Ezequiel.
Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Comumente os rolos eram escritos apenas de um lado, mas compare também com Zacarias capítulo 5, verso 3 e Apocalipse capítulo 5, verso 1. Esses rolos se achavam lamentações, suspiros e ais. A primeira parte de Ezequiel contém quase exclusivamente oráculos de julgamento contra Judá e contra nações estrangeiras. Paz do Senhor, Lúcia Maria, Jesus é contigo, bênção. Ele é o teu auxílio e tua fortaleza. Seguro bem presente nas tuas tribulações. Em Ezequiel 2:1, disse-me: Filho do homem, ponte de pé, e eu falarei contigo. Jesus falou com Ezequiel naquele momento. Jesus falou com Ezequiel naquela hora. Jesus tem falado muitas das vezes comigo, contigo, e nós não estamos nem aí para atender ao chamado do Senhor. Nós fomos chamados para convencer ninguém. Não fomos chamados para converter ninguém. Não fomos chamados para fazer os outros mudarem de opiniões e serem conforme nós. Nós não fomos chamados para pressionar quem quer que seja a mudar de comportamento. Nós não fomos chamados para a tarefa de convencimento. Nós fomos chamados para pregar a palavra legítima e pura de Deus, que os convencerá, que os converterá, que os fará mudarem de opinião, de comportamento. Aleluia, glória a Deus. Que os convencerão pelo Santo Espírito Santo de Deus, que faz com que Ezequiel se colocasse de pé, depois de Deus ter lhe dado ordens explícitas de ficar de pé. Nós somos chamados para isso. Nós fomos chamados para adorar. Nós fomos chamados para santificar. Vocação. Um chamado de Deus na vida do cristão. Um chamado de Deus em nossa vida. Já vimos que o trabalho é um dever, portanto precisamos trabalhar. Mas em quê? Como posso escolher a minha profissão? Tendo a certeza de que a escolha foi bem feita. Existe mesmo algo a que possamos chamar de vocação. Deus realmente nos chama para realizar algum tipo de trabalho. Como isso acontece?
Como posso descobrir para qual profissão o Senhor está me chamando? A doutrina cristã da vocação para o trabalho nos ajuda a enxergar sentidos cristãos em nossas atividades profissionais? Aliás, mais do que isso, ela nos ajuda a enxergar como nossos exercícios profissionais está ligado à vontade de Deus e como o nosso trabalho se encaixa na providência divina para suprir as necessidades da sociedade onde vivemos. A lição de hoje tem algo a nos dizer sobre isso. Nosso texto básico trata de uma relação trabalhista entre servos empregados e senhores empregados, e diz que os servos devem fazer de coração a vontade de Deus. No contexto do trabalho, fazer a vontade de Deus envolve primariamente reconhecer a sua vocação, que nos é dada por Deus e que sempre vem acompanhada dos talentos necessários para que ela seja cumprida. A palavra vocação significa chamado. Quando falamos em vocação, certamente estamos pressupondo que alguém fez essa vocação. Alguém chamou. A Escritura diz que quem nos chama para o exercício profissional é Deus. Observe o texto que trata da instituição do trabalho por Deus. Antes mesmo que o primeiro pecado fosse cometido, lá em Gênesis 2,15, diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Adão, portanto, tinha uma tarefa a cumprir, a qual foi dada a ele por Deus, tendo criado o homem. Deus deu tarefa para que ele cumprisse. Certamente, não são todas as pessoas chamadas por Deus para realizar a mesma tarefa. A sociedade possui necessidades variadas, necessidades diferentes, que devem ser supridas pelo trabalho de todos. Por isso, cada pessoa tem um chamado específico, cada pessoa tem um chamado diferente, cada pessoa tem um chamado missionário diferente, dado por Deus. É talentos que correspondem a esse chamado, para que a pessoa possa cumpri-las ou cumpri-los. Uma coisa que sempre devemos ter em mente ao estudar a doutrina bíblica da vocação para o trabalho é que Deus nos chama para realizar tarefas que promovam o bem para toda a sociedade. Isso significa que nem toda ocupação ou meio de vida é uma vocação genuína, correto? Por exemplo, ser traficante de drogas não é uma vocação de Deus. Da mesma maneira, o que fazem ladrões, contrabandistas e comerciantes de produtos pirateados.
está completamente fora da esfera da vocação dada por Deus. Todas essas ocupações e muitas outras têm em comum o fato de que são essencialmente pecaminosas. Deus nunca nos chamou para a prática do pecado, pelo contrário, Ele nos chama para caminhar no caminho da santidade. Ele nos chama para andar no caminho estreito, no caminho apertadinho, mas para andarmos com Ele. Como eu falei na live anterior, que falava de chamado também, o famoso PHN. Por hoje não. Por hoje não vou mais pecar. Por hoje eu quero andar no caminho da santidade. Por hoje eu quero caminhar no caminho de Deus. Há algumas ocupações que, do modo como são exercidas, levam pessoas a pecar. Por exemplo, os profissionais do entretenimento, atores, músicos e etc. Possuem uma vocação legítima, divertir nossos semelhantes, proporcionando-lhe prazer por meio daquilo que Deus criou para alegrar nossos corações e um bom trabalho. No entanto, há limites. Por exemplo, ser um cantor é uma vocação digna para um homem cristão, mas certamente nenhum deles jamais foi chamado para cantar um funk. Proibidão, que faz apologia às drogas, à violência. Quem se interessa em nós fazer pecar é o adversário. Ele que dá pulo de vitória, ele que dá pulo de glórias, porque é ele que se interessa em fazer nós pecar. Não é Deus, é o diabo, é o adversário que tem esse grande interesse. Vamos escutar um hino e logo em seguida estarei retornando aqui, falando mais sobre vocação, falando mais sobre o chamado de Deus, falando mais sobre a presença do Senhor no meu coração, no teu coração. E se tem adorador aí presente, já vai dando glória, já vai curtindo, já vai meditando nessa palavra magnífica, bonita, que Deus colocou no decorrer dessa semana, que foi o chamado, que é a vocação dele. Aleluias. Deus é com todos nós, para a honra e glória do Senhor. A vocação do Senhor. De tanto perder o prumo, foi que eu pude perceber. Se a vocação de um barco é o mar, a vocação de Deus é amar. E que amor mais abrangente, amor que arrebata a gente, que nos põe a repensar. Se a vocação de um barco é o mar, a vocação de Deus é amar. Me perdoe
passou, mas tudo tenho. Sua vida em minha vida fez a vida festejar. Seu amor, melhor guarida, seu amor, meu porto mar. E que amor mais abrangente, amor que arrebata a gente, que nos põe a repensar. Se a vocação de um barco é um mar, a vocação de Deus é amar. Amar. E voltando aqui para falar de vocação,
da vocação de Ezequiel, da vocação do Senhor, esse chamado lindo, dando continuidade sobre a vocação de Ezequiel. Então, para compreendermos a vontade de Deus com relação à escolha das nossas profissões, é preciso, em primeiro lugar, levarmos em considerações as aptidões que Ele mesmo nos concedeu, não as possibilidades de ganho. Cada um de nós tem interesse, gostos, aversões e preferências que nos direcionam a um determinado tipo de atividade e nos afastam de uma outra determinada tipo de uma certa atividade. Temos, boa noite, Janaína, paz do Senhor, irmão Hélio, Jesus é contigo, Ele é tua rocha, é o teu sustento e a tua fortaleza. Cada um de nós temos interesses diferentes, preferências que nos direcionam a um determinado tipo de atividade, nos afastam de um outro tipo de atividade. Temos talentos específicos em um grau específico que nos capacitam a exercer bem uma determinada profissão, correto? E uma outra não. Portanto, descobrir sua vocação significa, pelo menos em parte, descobrir quais são os seus talentos, em qual é o seu perfil profissional, em que talento você se encaixa, correto? Cada trabalhador deve se preparar para desempenhar suas funções da melhor maneira possível. Deus, em sua infinita sabedoria, Ele dá a cada um de nós aptidões naturais que se encaixam melhor em determinadas profissões do que em outras, e usa essas aptidões para chamar ou vocacionar cada profissional para a sua área de trabalho. Quando uma pessoa, por qualquer motivo, não faz caso de capacitação que recebeu do Senhor, todo o seu trabalho não passa de agitação, uma agitação vazia e sem sentido. É por isso que precisamos pedir orientação a Deus para que Ele nos ajude a encontrar a profissão para a qual Ele nos capacitou, para que Ele possa nos ajudar a ter o discernimento da nossa vocação, a discernir a nossa vocação. Temos que saber, temos cristão que tem vocação de pregar, temos cristão que tem vocação de cantar, um grande levita, temos cristão que só está ali para adorar, mas cada um tem a sua vocação. É um grupo de intercessão, é um grupo de honra a Deus. Ele recebeu sua vocação, diferente da minha, diferente da tua, diferente do terceiro, mas ele está ali cumprindo o chamado dele. A mesma coisa fazia Ezequiel, estava ali falando da palavra do Senhor, querendo ele saber ou não que quem estava ali para escutar e quem não estava para escutar, mas o Senhor direcionou Ezequiel
a falar da palavra dele. O Senhor direcionou Ezequiel a pregar a palavra dele, seja para o vento, seja para quem estava e para quem não estava. Ezequiel foi lá e pregou. Ezequiel foi lá e anunciou o evangelho. Ezequiel foi lá e fez o que Deus direcionou a ele. O chamado dele era qual? Era ir de anunciar. Ele foi e anunciou. Ele foi e falou da palavra do Senhor para os demais, para quem estivesse ali para ouvir e quem estivesse ali para não ouvir. Um erro muito comum na hora de se escolher uma profissão é a tendência de se levar em conta somente o ganho financeiro, que a atividade pode proporcionar muitos, mas não pode proporcionar. E muitos não dão o menor valor às suas aptidões e ao que realmente gostam de fazer. Muita gente hoje vai ser um advogado de direito por causa do salário. Muita gente hoje não quer ser um professor porque o salário é baixo. Muita gente hoje quer ser um médico porque tem um salário alto. Mas não adianta você estar fazendo esta profissão, você ser um médico para ganhar financeiramente bem, se você não tem vocação de cuidar de quem precisa da tua atenção. Não adianta você ser um animador de festa infantil, famoso palhaço de festa, se você não tem vocação para lidar com crianças. Tudo hoje nós temos que ter vocação. A vocação de Deus é a mesma coisa que a vocação trabalhista. Deus, ele dá vocação para seguirmos o caminho dele. Tem gente que tem vocação para entrar numa doutrina missionária e de evangelizar pelo mundo a palavra do Senhor. Tem gente que tem vocação para ser um grande levita, para ser um grande pregador. Mas foi vocação do Senhor. Pensam exclusivamente nos aspectos financeiros, fazer uma escolha pautada apenas neste quesito será trágico. Lembre-se que vocês exercerão suas profissões por várias décadas. De sua escolha tomar por base somente as possibilidades de ganhos, deixando de lado a vocação e os talentos que Deus deu a você. Chegará o momento em que seu exercício profissional será uma imensa fonte de frustração. Apesar do bom ganho financeiro, haverá infelicidade. Maior para um profissional do que abrindo mão daquilo que faz com prazer e naturalidade, passar a vida se entediando diariamente só para ganhar um pouco mais. Amém, Janaína. Amém. Deus, ele tem colocado vocações maravilhosas na tua vida. Você hoje faz o que você gosta, o que você sempre sonhou, porque Deus, ele te capacitou a fazer com amor. Um outro erro a que nós sujeitamos quando baseamos nossa escolha na possibilidade de ganho e não mais nas aptidões que recebemos de Deus é o de conferir mais honra àquelas profissões que apresentam maiores possibilidades de ganho
e desprezar as outras. Isso é muito mal aos olhos de Deus, pois é Ele que capacita tanto o profissional que obterá menores ganhos quanto o que obterá maiores ganhos. O profissional não deve ser avaliado pelo retorno financeiro que obtém pelo seu trabalho, mas pela dedicação com a qual cumpre ou deixa de cumprir a vocação que recebeu de Deus. É por isso que encontramos profissionais modestos, muitos mais realizados em seu trabalho do que profissionais com maior status sociais, que, levando em conta somente a possibilidade de retorno financeiro e abrindo mão de seus talentos e da vocação que receberam de Deus, passam a vida fazendo aquilo que não lhe dá prazer, fazendo aquilo que não lhe convém com o que Deus escreveu para você, com o que Deus te deu para fazer isso. Temos que pedir orientação a Deus? Temos sim. Cada trabalhador deve se preparar para desempenhar suas funções da melhor maneira possível. Nesses processos precisamos pedir orientações a Deus para que Ele nos ajude a encontrar a profissão para a qual Ele nos capacitou. É importante salientar que a atitude espiritual de pedir orientação a Deus sobre qual profissão exercer não significa de modo algum uma outra participação estática da pessoa na escolha de sua profissão. Como se esperasse que ela caísse do céu. Essa atitude significa simplesmente que a pessoa busca sabedoria e fé para identificar as aptidões que Deus deu a ela, a disposição santa para exercer a profissão para a qual o Senhor te designou. Em todas as coisas, a obediência nos desígnios do Senhor não consiste em uma aceitação passiva, mas em uma atitude plena e determinações espontâneas tomadas por fé. Haverá porventura maior incentivo para um aluno de medicina de que saber que Deus o chamou e capacitou para ser médico? Haveria atitude mais sábia para esse aluno do que se dedicar com todas as suas forças ao estudo da medicina? Neste ponto de lição, é importante fazer um alerta aos pais. Deve-se tomar muito cuidado para não influenciar seus filhos em um sentido que os afaste de uma escolha profissional com base nos princípios bíblicos. A doutrina cristã da vocação para o trabalho nos ensina a fazer a pergunta correta. Ela nos mostra a importância de irmos muito além de que profissão de escolher e a perguntarmos o que Deus está me chamando para fazer. Depois de ter me dado os meus talentos e me moldados como sou hoje, quando compreendemos que o Senhor deve ser glorificado, também
pelo nosso exercício profissional, percebemos a importância de desempenharmos bem a vocação que Ele nos concedeu e usamos para esse fim aos talentos que Ele nos deu. Como a lição de hoje pode ajudá-los na escolha, desempenho de sua profissão. Escreve algumas linhas sobre isso para que as respostas sejam mais e mais objetivas. Estudos que foram publicados originalmente pela editora Cultura Cristã, na série Nossa Fé, na revista Uma Visão Transformadora, usados com permissões. O texto, o estudo, as palavras mostra uma maneira completa a ação de Deus e a maneira que subestime e que age Deus em nossa vida. É muito lindo falar do chamado do Senhor, porque o Senhor, Ele tem um chamado contigo, Ele tem um chamado comigo, Ele tem um chamado com nós. O Senhor, Ele te chama nessa noite de hoje para servir, para adorar, para exaltar, para glorificar. Esse Deus maravilhoso e exaltado, Ele nos chama para servir ao Senhor, para servir a Ele, para adorar a Ele, para amar, para exaltar, para glorificar. A imposição ou equívoco nos discernimentos da vocação tende a gerar pessoas frustradas. Mas como acertar, como buscar aquela vida feliz, cheia de sentido, de quando se realiza a vocação que veio do alto. Os discernimentos da vocação exigem o confronto pessoal e a percepção mais profunda de si. Quem se sente confuso deve buscar ajuda às pessoas sólidas, que tenham boas formações, isso para realizar um trabalho de organização interna, pelo qual se criam as condições de enxergar mais profundamente dentro de si. Para os cristãos, o discernimento implica ainda a oração, a relação de intimidade que cada um de nós devemos ter com Deus, que cada pessoa é chamada. Vocação é uma palavra que vem do latim, vocare,
chamar. É um chamado por Deus a ter uma vida realizada e plena. É um chamado por Deus a ter uma vida realizada e plena. Aleluia, para a honra e glória do Senhor, este Deus maravilhoso, exaltado, digno de toda maravilha, de todas as promessas. Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Lázaro, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus de Jó. Deus, Ele é maravilhoso na tua vida. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor até aqui tem me abençoado, tem me dado autoridade para falar da sua palavra, para anunciar o seu evangelho. Deus tem me dado autoridade para falar desse chamado dele maravilhoso, para falar da vocação. Os próximos vídeos ao vivo, as próximas lives, eu vou estar falando mais coisas que Deus me dará autoridade de falar. Vou estar falando coisas maravilhosas da vida do Senhor conosco. Maria Ângela, Jesus te ama, Jesus é tua força, tua rocha. Jesus enche a tua casa e a tua família de bênção e de unção. Amém. E continuo deixando para a meditação dos irmãos em Salmos 3, verso 5, eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Confia no Senhor, descansa, entrega teu coração ao Senhor, e tudo Ele fará, porque Ele é Deus maravilhoso. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus vivo. E só a Ele eu quero adorar. Quero continuar atendendo ao chamado do Senhor na minha vida, esse chamado maravilhoso. E quero dizer neste momento, nesta hora, em que eu vou estar orando por todos vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, que eu estou aqui para servir e adorar a um Deus maravilhoso, a um Deus repleto, a um Deus vivo. Oh, soberano e exaltado Deus, eu quero te agradecer pelo decorrer do dia, papai. Eu quero te agradecer pelo meu dia, por esta hora, papai, estar aqui falando da tua palavra em redes sociais, anunciando para o mundo as tuas maravilhas. Quero colocar também, Senhor, em tuas mãos a vida da minha família, a vida dos meus irmãos, dos meus tios, primos, a vida dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo Jesus. Quero colocar, Senhor, também sobre tuas mãos a vida de todos os encarcerados, as pessoas que estão no leito de hospital, as pessoas que vivem pelas ruas, debaixo de ponte, de viadutos,
Quero desde já te agradecer e te colocar, Senhor, em tuas mãos as vidas que agora estão nascendo para te adorar, para te louvar. Aqueles que estão descendo a sepultura, que tu possa iluminá-lo, guiá-los. Oh, aleluia, Deus, eu quero te colocar na vida das minhas amizades, daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Florianópolis, Rio Grande do Sul, da Argentina, de Portugal, da Suíça, de todo o mundo, desse país. Quero te entregar, Senhor, em tuas mãos. Profetizo em nome de Jesus com autoridade a minha cura. Que esta doença caia por terra. Que o Senhor é médico dos médicos. Que o Senhor pode curar. Que o Senhor pode acalmar. Aleluias, glória a Deus. E que eu possa me deitar e me acordar, porque até aqui o Senhor me sustentou. Aleluias, glórias a Deus. Vê o que Deus quer falar contigo nesse momento através desse louvor. Aleluias. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado. Pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo o culto na beira do mar. E é Jesus que vai pregar. E quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar. Exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepare com o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Aleluias, aleluias. Oh, aleluia, Deus, quanto és maravilhoso, papai. Glórias, 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 aleluia a ti, papai. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde Você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar.
Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, te resposta, receba, creia. Exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Deus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco onde você foi infeliz. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender. Aleluia, Deus. Eu vi o inimigo lutando, mas eu ia vencendo, oprimiam e lutavam, mas eu estava crescendo. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se tomar confidência. Creia. Do culto exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente. A paz do Senhor, amém. Jesus é contigo, é comigo e é com todos nós.